Atualmente, os documentários têm se reinventado. A cada dia, novos formatos são criados, como as séries documentais e os web documentários. Esses formatos têm mudado a maneira de contar histórias. Conheça agora os diferentes processos dessas produções. Qual que é o seu nome? Elise Araújo, Kitano Matsunaga. Seu estado civil? Viu? O documentário cinematográfico, ele tem começo, meio e fim. Ele tem uma história que vai se encerrar nela mesma, né? Uma série documental, ela também deve ter um pouco mais de profundidade, porque são diversos episódios, mas ela não esses episódios, eles têm que ser partilhados, eles têm que ser fragmentados. E nesse sentido, a gente tem histórias que se encerram ali numa narrativa mais curta, mas que a gente também quer que seja imersiva, que seja poderosa. Cada janela de exibição, né, que a gente chama, tem suas regras, tem suas particularidades. Então, quando você está falando de uma série, muitas vezes você pode estar falando de 26 ou 52 minutos de arte, você tem que ter bastante estofo para contar uma história. Então, às vezes, são 6 episódios disso, você tem muitos ganchos para levar a história para frente, e você está contando em 6, 8 episódios. Tem séries que não tem material para 8 episódios, que ela poderia ser muito bem resolvida com 3 ou 4 episódios. E às vezes, para esticar, para durar 8, você vê que tem uns episódios no meio que quase não acontece nada. Acho que isso é uma das formas, né, que é uma certa padronização para ter um tamanho que às vezes atropela o que o tema rende. The fifth championship, we realized, other than Michael, the rest of the guys were probably at the end of their high productive years. Muitas séries documentais, elas usam o foco no personagem. Já as séries de personagens, como elas tentam uma experiência de vida, né, uma vivência, em geral elas deixam mais vazios, hesitações, silêncios, o momento que a pessoa se embaralha um pouco, porque ela não está sobre a informação, mas sim sobre a vivência. E eu acho que esse foco no personagem traz mais engajamento. É muito comum as pessoas confundirem séries documentais com webséries documentais. Mas apesar de terem algumas semelhanças, os dois gêneros são bem diferentes. O web documentário não tem absolutamente nada a ver com séries documentais. E é essa que é a coisa mais legal. O web documentário, ele é um documentário feito para a internet, utilizando toda a potencialidade da internet. Usar um pouco da linguagem do documentário permite que você faça vídeos que contam histórias humanas e que estejam do TikTok até passando numa tela de TV, né? Por exemplo, eu posso falar sobre moradia no mundo, colocar um mapamundi e deixar você correr com o mouse nos países e você vai descobrir histórias de pessoas que moram em países diferentes de formas diferentes. Então, o web documentário, ele se utiliza da internet para criar um espaço em que a imagem possa comunicar. As séries documentais, elas se adaptaram às multiplataformas quando elas começam a te trazer ramificações. Então, muitas vezes você assiste no streaming, mas isso deriva para sites, para livros, para, às vezes, making-offs, spin-offs. Então, a gente acaba tendo uma gama de produtos em cima do produto principal. Bom, o formato digital e a praticidade de você subir no YouTube e tudo mais favorece essa noção de diário. Mas mesmo essa noção de diário carece de uma pessoa para montar. O que percebo também é que essa noção das diferentes abordagens, ela não está consolidada no público em geral. Quando se fala de documentário, a pessoa logo lembra dessa forma de entrevistas, narrador, uma noção de que está falando da realidade, né? É inegável que teve um crescimento no consumo de webséries documentais. Mas ao que se deve esse crescimento? A gente tem aí uma reunião de fatores. A gente tem um avanço tecnológico que a gente não pode fechar os olhos.
a gente tem a pandemia que obrigou a gente a ir atrás dessa informação, porque a gente não ia. E a gente tem uma questão geracional, porque vocês sabem muito mais trabalhar com essa narrativa da internet do que outras gerações. E vocês viveram a pandemia de forma intensa. Quando eu entrei na faculdade, eu tive certeza absoluta que eu não poderia fazer mais nada. Sim, se o violão tá perto, eu prefiro estar tocando ele. Essa linguagem da internet está muito presente em alguns documentários contemporâneos e a vida contemporânea, né, ela tem esses fenômenos muito curiosos. Então, um documentário que eu adoro, por exemplo, é Não Mexa com os Gatos. Não é o nome exatamente isso, mas são as pessoas que são fascinadas por gatos que resolvem começar a investigar um homem que está matando gatos num bairro. E é uma investigação toda feita pela internet. As pessoas vão procurando pistas numa foto para tentar encontrar onde o cara mora. Então, isso eu acho muito contemporâneo, assim, como esse compartilhamento excessivo de fotos e informações de família e biográficas na internet ajudam a resolver crimes do presente e do passado, né? As webséries, elas têm essa possibilidade de você, muitas vezes você tem recursos tecnológicos, você pode interagir, né, comentar, eventualmente escolher alguma coisa. Então, é uma tecnologia que é muito, muito bacana, né, de interação do público. Isso é ótimo. That adrenaline and that excitement. They have crashed! They've gone into each other! I'll do anything I can to get the best results possible. I'm not worried about dying. Eu acho que essas produções novas, elas trazem um frescor para o mercado. Se a gente for pensar que há uns 15, 20 anos, quando a gente estava produzindo um documentário, a gente tinha muitas vezes uma necessidade de ter um bom enquadramento, uma boa iluminação, né? A gente tinha essa preocupação o tempo inteiro. Hoje, você pode, se o tema permitir, você gravar com um celular. Hoje, você pode, se o tema permitir, editar em CapCut. Então, deu agilidade, deu liberdade para a produção. As plataformas de streaming gratuitos são ótimas, porque você pode subir, pode exibir o seu material. Tudo é fantástico. Então é bom. Eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que a gente está contando histórias. E quanto mais histórias a gente contar, melhor.